Wavelength consiste num longo zoom com cerca de 45 minutos que percorre todo o estúdio do artista em Nova York. A câmara é colocada a uma altura elevada e o seu olhar desloca-se lentamente na direção das janelas da parede oposta, pelas quais se ouve o barulho de carros a deambular na rua. A certo momento, instala-se um tom seno que aumenta o pitch de forma progressiva, funcionando como um paralelo ao zoom que trespassa todo o estúdio. O olhar da câmara continua, encontrando a sua resolução numa fotografia a preto e branco de ondas do mar, que se desfoca lentamente até atingir um branco final, diluindo assim o enquadramento do ecrã do filme com o enquadramento da imagem das ondas. Várias ações ocorrem ao longo do filme. No início, 2 homens carregam um móvel e uma mulher indica o sítio onde o devem colocar. De seguida, entram 2 senhoras. Uma fecha a janela e a outra liga o rádio. Ambas não trocam qualquer palavra enquanto ouvem a música Strawberry Fields Forever dos The Beatles. Mais tarde, ouvimos barulho do que parece ser vidro a partir, e logo de imediato um homem entra no estúdio e cai de repente no chão ficando imóvel, sendo que o seu corpo, devido ao zoom, só é visto parcialmente na imagem. Com a última presença humana, uma mulher entra no estúdio, dirige-se ao telefone e avisa alguém que está um homem caído no chão, o qual pensa estar morto. Para além destes acontecimentos humanos, são também introduzidas uma série de alterações na própria imagem e no som. A certo ponto, dão-se mudanças na exposição e no valor da imagem. Revela-se o negativo, são criados efeitos de cor através de uma improvisação com filtros, são introduzidos efeitos de flicker e ainda sobreposições. O próprio Michael Snow referia: I improvised with plastics and filters while shooting, bearing in mind many considerations, such as their relationship to the human images. Assim como a imagem, o som é primeiramente apresentado através de barulhos que tomamos como reais, carros, passos, conversas entre personagens, até que a certo momento surge o tom eletrónico que se vai tornando mais agudo à medida que o zoom avança. Mas apesar da improvisação que Michael Snow refere, é preciso ter em atenção que estas alterações na imagem, tanto como no som, não são introduzidas no filme ao acaso. Os efeitos de luz e cor, ou as passagens para negativo, têm tanta importância quanto o móvel que é movido pelos 2 corpos humanos, ou quanto o homem que passa do seu estado de ativo para inerte ao cair despojado no chão. O que o artista pretende com isto é, no fundo, demonstrar que na construção daquele espaço, nas várias percepções que cria daquele estúdio, toma em consideração tanto o nível representativo da imagem, um espaço que nos é familiar, em que acreditamos, e, em simultâneo, o seu nível não representativo, isto é, a imagem enquanto superfície bidimensional e a fisicalidade da película enquanto objeto material que constitui todo o filme. Ou seja, Snow revela um equilíbrio perceptivo no tratamento da imagem, a forma e no que está dentro dela, o conteúdo. O observador começa por olhar para dentro da imagem, sendo levado para dentro do ecrã no qual este espaço se encerra, mas é também confrontado pela própria imagem enquanto si mesma, pela sua superfície plana. Como refere Paul Adam Sidney no seu livro Visionary Film, Things happen in the room of wavelength, and things happen to the film of the room. Com isto, talvez se possa considerar que há então, no fundo, uma certa relação entre o espaço tridimensional e bidimensional que o filme oferece. Quando o estúdio é ocupado por seres humanos, e o filme tem início com isso mesmo, nós temos uma noção ou ilusão tridimensional daquele espaço. Mas quando fica vazio durante algum tempo, e começam a dar-se as várias mudanças de luz e cor na imagem, o nosso olhar remete-nos para o plano, para o bidimensional. Passamos então a olhar para as propriedades materiais da película. A fotografia final seria o culminar dessa relação, a passagem do movimento do zoom que percorre todo o estúdio, um espaço em profundidade, tridimensional, que alcança uma fotografia de ondas do mar, uma imagem congelada, plana, bidimensional. Dentro desta relação entre o que acontece dentro do espaço tridimensional do estúdio e no próprio filme enquanto superfície plana e material,
A não resolução das ações ou narrativas humanas parece também ser um ponto importante. Ou seja, Michael Snow parece não se interessar pela interligação ou conclusão que as várias presenças humanas possam ter. A única relação que encontramos entre os vários personagens acontece quando vemos uma senhora ao telefone a fazer referência ao homem caído no chão. Aliás, o zoom nunca para se focar em qualquer ação ou pormenor específico das personagens, nem mesmo quando a morte se afirma. Ele continua o seu percurso em direção ao objetivo que definiu desde o início. Em Being and Seeing, Ken Johnson comenta esta relação entre forma e conteúdo na obra do artista, dizendo: Snow is debunking conventional story-based movie making, saying, essentially, that narrative events, for his purposes, are not more important than other more strictly formal events that happen in film. Numa conversa com Paul Adam Sidney e Jonas Mekas, Michael Snow discute esta questão em torno da relação entre a dimensão formal e a representativa. Este balanço que envolve a criação de um filme, como ele afirma, ao fazer uma comparação do filme com a pintura de Cézanne. Diz então Snow acerca de wavelength: It is attempting to balance out, in a way, all the so-called realities that are involved in the issue of making a film. I thought that maybe the issues hadn't really been stated clearly about film, in the same sort of way, now this is presumptuous, but to say in the way Cézanne made the balance between the colored goo that he used, which is what you see if you look at it in that way, and the forms that you see in their illusory space. Por um lado, a mancha de tinta e cor, a mancha enquanto mancha, tem já em si própria uma série de qualidades plásticas, visuais, abstratas, mas ao mesmo tempo, essa mesma mancha, agora tornada mancha enquanto meio para representar algo, ocupa uma certa forma no seu espaço ilusório, ou seja, tem um determinado papel representativo. Representa uma determinada coisa, uma cara, um conjunto de árvores, o que for. Michael Snow pega nesta comparação para no fundo dizer que o seu trabalho está também preocupado com o filme enquanto filme e o filme que representa. É num balanço entre essas duas dimensões que o seu trabalho parece operar. E ao revelar-nos este equilíbrio, Michael Snow destaca então o filme como um médium em si mesmo e abre a mente do observador para essas qualidades próprias que o filme já tem, sem precisar de recorrer exclusivamente à sua dimensão convencional narrativa e representativa. Ken Johnson tem umas palavras interessantes que podem ir de encontro a esta questão. A Hollywood movie encourages us to enter fully into the fictional world it represents and to lose awareness of our actual circumstances and even of the fact that we are watching a film. It's only when a movie isn't working that we think about how long it is. In Snow's work, we are as much aware of the film medium itself, its qualities of light, texture, color and sound, the way the camera frames and composes, and the circumstances of a film's presentation, its duration in actual time as opposed to fictional time, our own presence in front of a white screen, as we are of what is represented. In fact, Snow deliberately impoverishes or destabilizes the elements of fiction that conventional films depend on, character, plot, setting, narrative pace, in order to secure the audience's focus on the immediate, actual experience of the film. Michael Snow reconhece estas duas particularidades inerentes ao filme e tira partido delas precisamente para as confrontar com a percepção do observador. William Weiss iria ao encontro destas premissas ao referir que estes efeitos introduzidos por Snow são não só perceptivos como conceptuais. Perceptivos porque interagem inesperadamente com a percepção do observador na sua experiência com o filme, conceptuais porque subvertem o espaço ilusório convencional da imagem cinematográfica ao dirigirem a atenção do observador para o que em Snow é equivalente à mancha de tinta em Cézanne, a superfície da película e o modo como é tratada. É então a junção e o equilíbrio entre estes dois polos que, para Snow, parecem constituir a substância pura da experiência cinematográfica. Por um lado, o caráter representativo do filme e a sua capacidade para captar dentro de um ecrã uma ligação espaço-temporal humana, fazendo-nos ecoar dentro dele, quase esquecendo o seu enquadramento. Por outro,
as propriedades materiais e físicas do filme, luz, cor, textura, duração, que nessa relação com o ecrã são geralmente esquecidas ou consideradas como erros. Continua Snow na entrevista com Sidney e Mekas. The film opens with a kind of thing in which you have a certain belief, or you give up that you see a room, you see people walk in, and you believe in that. The room is shot as realism. It is shot the way you would see a room as much as there is a consensus about how one sees a room. It also has realistic representational sound, the noise from outside. But then there are intimations of other ways of seeing the thing, until the first thing is when the image is totally negative. It is all red, and that pure sound that drawn at about 50 cycles per second starts as opposed to the other representational sounds. That is something in which you do not have the same kind of belief. It is the other side of that, and yet it's colored light. It is all very obvious. I was concerned with making a balancing of all these things. Numa outra entrevista a Michael Snow, o artista é questionado por Simon Hartog acerca do início e fim do filme. Aren't the beginning and the end arbitrary? Ao qual Michael Snow responde, From the beginning, the end is a factor. In the context of the film, the end is not arbitrary, it is fated. William Weiss explora esta relação entre início e fim em Light Moving in Time, ao apresentar uma série de ideias interessantes numa análise a este mesmo filme de Michael Snow. Weiss refere que, através do zoom, o olho mecânico da lente cria uma experiência perceptiva que não pode ser recriada pelo olho humano. A parede parece vir ao encontro do observador, ao contrário do que seria natural, o observador caminhar até junto da parede, caracterizando o zoom como um certo processo de achatamento da imagem. Ao mesmo tempo, diz-nos Weiss, o que é visível no início torna-se cada vez maior. O fim do filme, a fotografia das ondas, é no início apresentada como uma pequena marca retangular no centro da imagem, ainda não perceptível qual exatamente o seu conteúdo ou qual a sua função no filme, passando até provavelmente despercebida nesta fase primordial do filme devido aos outros eventos que tomam a nossa atenção, até que se torna maior e, por conseguinte, o seu conteúdo seja revelado, tornado visível. O que era outrora um pequeno pormenor em todo o ecrã, torna-se agora o centro de todo o filme. Weiss discute então que há uma relação inerente entre princípio e fim e tempo-espaço. As wavelength permits us to perceive the interpenetration of beginning and end, so it also makes visible the interpenetration of time and space, the viewing time of the film expressed as a center to peripheries expansion in space. With the passage of time, every minuscule change in the lens focal length marks another expansion of the center toward the borders of the frame. As the film's time gets longer, its space gets flatter and its central image larger. The paradox of a center expanding to its own peripheries and a beginning containing its own ending is potentially present in every zoom shot. But the zoom in wavelength make that paradox visible and invests it with metaphysical significance. O princípio da obra abraça e envolve todo o seu final. William Weiss coloca esta relação espaço-temporal dentro da relação início-fim, pois há uma leitura visual num determinado período de tempo de um percorrer de um espaço e, em simultâneo, há um crescimento, uma expansão desse mesmo espaço, no qual o seu centro é alargado até aos limites do ecrã, até ocupar todo o seu enquadramento. O próprio título do filme, Wavelength, iria corresponder a uma interligação entre som e imagem que se desdobra desta relação início-fim. Na imagem, opera uma diminuição da extensão entre o nosso olhar e a fotografia das ondas afixada na parede, contra a qual caminhamos, sendo que esta aumenta progressivamente à medida que se aproxima de nós. No som, experienciamos uma longa alteração de uma onda sonora, que vai também aumentando de uma frequência mais baixa, e portanto mais grave, para uma mais alta e aguda. Daí o título que une estes dois elementos. Há, no fundo, uma onda que percorre uma distância simultaneamente em termos visuais e auditivos. E daí que som e imagem funcionem como paralelos. Para Michael Snow, o trabalho sonoro é tão fundamental quanto o visual.